E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português no Instagram e no YouTube. Eu sou o professor Luiz Felipe e eu estou fazendo esse vídeo para te explicar rapidinho o que precisa ter para fazer uma redação da prova da URGS. Esse vídeo é bem específico para pessoas que não estão muito por dentro do vestibular, mas que tem que saber que é peso 3 para todo mundo. Ou seja, se tu fizer uma redação perfeita, pode ser que ainda assim, se tu não conseguir uma pontuação nas outras provas, tu não consiga a tua vaga. Mas se tu fizer uma redação ruim, é certo que tu não vai conseguir a tua vaga, então tem que ter um pouco de cuidado, certo? Então vamos pensar agora algumas coisinhas fundamentais para tu conseguir fazer essa prova da URGS, tá? A primeira delas é a gente pensar na tipologia textual. Qual é a tipologia? É o dissertativo e aí pensa especificamente no argumentativo. Sempre o que mais importa para a prova é a tua opinião. Isso é bom porque muitas vezes o aluno fica desesperado, fica nervoso. Meu Deus, pode cair o tema nada a ver, vai cair Mariana, vai cair o Samarco, vai cair pré-sal. Tem muitas possibilidades de tema assim, que nos deixam um pouco preocupados. Mas isso é para te deixar mega tranquilo. Por quê? Porque não importa qual seja o tema, sempre o que vai importar para a prova é a tua opinião sobre aquilo. Então vai ter algum texto de apoio que vai te ajudar a formular uma opinião. Ainda é importante ressaltar que nos últimos anos o tema da prova da URGS tem sido colocar uma crônica já opinativa, colocar algum texto, um artigo de opinião de algum autor, e a tua tarefa é concordar ou discordar daquele texto específico. Ou seja, dizer que o autor está errado, que o autor está certo. Mas pensa, dissertar é desenvolver, é tu sair de um ponto e tu chegar em outro ponto. Então tu sempre vai evoluir no teu texto, certo? Não dá para ficar dando volta. E tu sempre vai argumentar. Então, qual é a diferença do dissertativo expositivo para o dissertativo argumentativo? No expositivo, tu coloca tudo que tu sabe sobre o assunto. É tipo uma prova que a gente faz no colégio. Já no dissertativo argumentativo, tu só precisa usar os elementos que tu tem de conhecimento geral, mas para defender o que tu acredita. Então isso é o mais importante. Isso é para dar até um conforto com relação a... Pode ser o tema que vier, tu sempre vai ter que opinar sobre ele. Eu tenho que saber alguma coisinha de fora, mas o que eu sei de fora não é o foco do texto, tá? O que nos leva ao nosso segundo ponto, que é a estruturação do texto. Como é que tu vai estruturar esse teu texto? Tu vai colocar ele sempre com um título, daí a prova vai ter um espacinho ali para o título. Aí tu tem introdução, desenvolvimentos, no mínimo 2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. O que nos importa aqui? Que a introdução ela é um encaminhamento do que será lido no restante do texto, ou seja, é sempre interessante que tu faça um panorama geral, tu dê uma situada no leitor da importância de se discutir sobre aquilo, e aí tu aponta o que vai ser defendido depois. Desenvolvimentos é onde tu vai colocar a tua argumentação de fato, teus exemplos, tuas citações. Claro que a citação pode aparecer na introdução, pode aparecer na conclusão, mas ela é bom para encorpar aquilo que tu pensa. E o que tu pensa vai aparecer de fato no desenvolvimento. É interessante marcar isso. Tem que ser o que tu pensa, não o que tu conhece, não a interpretação que tu fez de outro texto, não. É o que tu pensa sobre aquele assunto. No desenvolvimento 1, tu pode colocar uma causa, no desenvolvimento 2, tu bota outra causa. No desenvolvimento 1, tu coloca uma causa, no desenvolvimento 2, tu coloca uma consequência. Ou no desenvolvimento 1, tu bota um ponto e no 2, tu coloca um contraponto. Mas sempre tentando deixar claro qual o ponto que tu defende, né? Então existem algumas maneiras da gente construir esse desenvolvimento, mas é onde tu vai argumentar de fato. E a conclusão é o balanço de tudo o que tu fez antes. A conclusão é o que tu tirou de lição, o que tu tirou e o que tu quer deixar para o leitor, é claro, sem falar com o leitor, mas o que tu quer deixar para o leitor de claro sobre aquilo que tu pensa. É tipo tu bater o martelo mesmo sobre a tua opinião. Então, a introdução, por ela ser só uma apresentação do tema, ela sempre vai ser um pouco mais curta que os desenvolvimentos. Então, tu vai ter uma introdução um pouco mais curta, desenvolvimentos um pouco mais compridinhos e a conclusão um pouquinho mais curta também. Por quê? Porque o desenvolvimento é onde tu vai argumentar de fato, então ali tu tem que ter um pouco mais de investimento. E é sempre interessante ser criativo, tentar fugir do senso comum, é tu trazer alguns exemplos de fora, mas não ficar focado nos exemplos e sim focar naquilo que tu pensa, certo? E aí a gente chega no meu terceiro ponto, para a gente conseguir encerrar esse vídeo e te deixar mais tranquilo, que é para tu saber o que zera a tua redação. É claro que tu não pode rabiscar, tu não pode ficar fazendo desenho, tu não pode ficar fazendo um monte de rasura, porque as rasuras vão ser descontadinhas ali a linha, né? Tu não pode ficar avacalhando a tua prova, tu não pode tentar se identificar, colocar o teu nome durante o texto, enfim, tu não pode fazer isso. Mas o que a gente tem que focar sobre o zero?
que tu tem que respeitar a tipologia, o número de linhas e o tema. Se tu não respeitar essas 3 coisas, vai zerar o teu texto. Número de linhas da prova, 30 a 50. Eu fiz um texto maravilhoso, mas ele tem 29 linhas. Não será lido. Então, faz no mínimo 30. Meu conselho é também não chegar lá nas 50. Assim, meu conselho é ficar umas 35 linhas, mas em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas o que importa é 30 a 50 linhas e as linhas são um pouco mais curtas. Se tu já fez, por exemplo, a prova do Enem, tu sabe que a prova do Enem parece uma folha de caderno. Assim, a folha padrão da URGS é um pouquinho menor, um pouquinho mais curtinha a linha. Então dá para escrever 30 a 50 bem tranquilo, mas respeita esse número de linhas. Também respeita as margens, não fica escrevendo para fora do padrão. Tipologia, dissertativo argumentativo. Então, se tu começa a fazer uma narração durante todo o teu texto, tu não vai estar respeitando a tipologia textual. Se tu fizer um dissertativo expositivo, falando tudo que tudo que tu conhece do assunto sem dizer o que tu pensa, também tu não vai estar respeitando a tipologia. E, é claro, pensar no tema. Vamos pensar assim, até pensando o tema que veio do Enem de 2015, se eu não me engano, que foi violência contra a mulher. Aí tu pega aquele tema do Enem lá e tu tem que falar sobre violência contra a mulher. E tu fica falando sobre feminismo no geral, sobre a Frida Kahlo e esquece de falar sobre a violência. Aí tu tá fugindo do tema. Então tu tem que ter um pouco de cuidado. O que a prova tá pedindo para mim? Teve uma época que ele me pediu sobre para você que livro deveria ser um clássico. Então não fica falando de ti, fica falando do livro. É claro que as tuas experiências vão aparecer no texto, mas não fica focado na tua experiência, no que tu sentiu, né? Não, porque isso vai fugir do tema, tu tem que focar no livro novamente. Livro físico e livro digital, qual é a diferença desses 2 tipos de livro? Tu tem que falar um pouco, focar nisso, assim, na ideia do livro físico, na ideia do livro digital, com essas vantagens de cada um deles. Então, foca no tema, decora o tema, decora o que está sendo pedido pela prova para que tu não vacile. Se tu cumprir com essas 3 coisas, se tu tiver um número de linhas adequado, se tu conseguiu estruturar bem o teu texto, eu tenho certeza que tu vai ir muito bem, certo? Então esse nosso vídeo ele foi feito mais para dar um alento, assim, para dar uma tranquilizada em quem vai fazer a prova da URGS, mas não está muito por dentro do que ela está te exigindo. Faça uma boa redação. O segundo dia de prova sempre é só redação em português. Por quê? Porque é um dia um pouco mais exigente, mas é porque também para te dar tempo de pensar na tua redação. Sempre pensa nela antes, assim, antes de começar a escrever. Pensa no que tu vai defender e até fica um conselho muito bom. Pensa em como tu vai estruturar primeiro o teu desenvolvimento para depois tu fazer a tua introdução. Porque se tu vai introduzir uma coisa que tu não sabe o que ainda vai ser defendido, então tu vai travar, tu vai ficar muito preocupado com a tua introdução. Então primeiro pensa no que tu vai defender e já começa a defender. Depois que tu tiver bem estruturado o teu desenvolvimento, aí tu volta e constrói a tua introdução e tu vai perceber que a tua introdução vai fluir melhor porque tu vai ter situado o leitor sobre o que vai ser lido no texto, né? E sobre a importância de se discutir aquilo. E aí vai ficar tudo mais tranquilo para ti, tu vai conseguir fazer uma prova mais adequada, uma prova um pouquinho mais eficiente, certo? Então, qualquer coisa que precisar, lsfportuguesa@gmail.com, se inscreve no canal e manda para os teus amigos esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Qualquer coisa, entra em contato.